Está no ar mais um vídeo, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Falaremos hoje sobre planejamento de investimentos. Na verdade, é uma preparação financeira para que você possa investir de forma tranquila, concisa, sempre nos melhores produtos que você vai aprender através do livro Panaceia Invista Sem Depender de Profissionais. Mas espera aí, Heron, eu não tenho livro. Não tem problema. O que eu estou oferecendo para você aqui é acesso ao conteúdo desse livro, mas de forma gratuita. Então fique muito bem à vontade para você aproveitar tudo e todos os vídeos que já foram disponibilizados, tá bom? Mas para que isso aconteça, o que você precisa? Se inscrever no meu canal, ativar os sininhos para ficar por dentro de todas as notificações. Você também pode me conhecer melhor pelo Instagram e caso você queira adquirir o livro, você pode fazer isso através das lojas online, né? Amazon, Google Play Livros, ou também pelo meu site www.heronmarques.com.br. E para iniciarmos, nós vamos começar com gerenciamento financeiro. Você já faz o gerenciamento financeiro? Talvez sim, né? Agora, se você não faz, não se preocupe. Você está dentro da estatística. Mais de 90% dos brasileiros não realizam o gerenciamento financeiro. Infelizmente, esse é um número muito ruim para o nosso país. Até quando nós comparamos com vizinhos como a Argentina, o Chile, né, nosso índice ele é muito elevado. Nem se fala quando nós comparamos com os países europeus, com o Japão, com os Estados Unidos, né, que são países com assim, alto nível de poupança, ou seja, as pessoas fazem essa gestão para sobrar recursos e investir, principalmente na Bolsa de Valores, tá? Em ações. Mas, dito isso é só para trazer um termo para você conhecer qual é a atualidade do Brasil e se você estiver enquadrada nesta situação, chegou o momento de você sair dessa estatística, né? Chegou o momento de você entender como você pode se planejar para começar a investir bem. E é através do gerenciamento financeiro que tudo vai acontecer. É através do gerenciamento financeiro que a sua vida, inclusive, pode mudar muito. Através desse processo de estruturação, onde você vai, né, gerir o aspecto financeiro e o aspecto econômico de tudo aquilo que você recebe, receitas, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, mas principalmente onde eu estou gastando aquilo que eu recebo. Estou gastando com o quê? Muito entretenimento, muito lazer, estou gastando com muito transporte, combustível, eu estou gastando muito com vestuário, com viagens, com festas. O que está acontecendo? Por que eu não consigo ver a luz no fim do túnel e não sobra dinheiro, Irão? Por que eu não consigo ver isso? Porque você não tem essa gestão financeira. E você precisa realizar o gerenciamento financeiro, se estruturar. E para que isso aconteça, você tem que entender o seguinte. Primeiro ponto, você precisa entender a personalização, pois cada indivíduo é único. Logo, você que está aí me assistindo, você tem necessidades e objetivos diferentes das minhas necessidades e dos meus objetivos. Logo, por isso, é importante que você não se compare a ninguém. Você tem que entender que você é único e tem as suas necessidades e os seus objetivos. Por que você vai se comparar com o Heron? Por que você vai se comparar com o seu vizinho, com o seu amigo de trabalho, o seu amigo mais próximo? Não faz nenhum sentido. Porque você vai entender que ele pensa bem diferente da forma como você pensa. E os objetivos, tanto de curto, médio e longo prazo, são bem diferentes. Talvez ele já tenha uma casa própria e você ainda não. E você quer logo ter a sua própria casa. Então, você não consegue ter, né, a mesma divisão quando nós formos ver sobre a estratégia de alocação. Teu amigo, teu vizinho, às vezes já tem também uma reserva de emergência constituída e você não. Por isso que nós também vamos ver ainda hoje sobre reserva de emergência, índice de endividamento e índice de alavancagem. São outros conceitos importantes que você precisa entender para você também se estruturar e começar a investir e fazer, né, de forma ascendente o seu patrimônio crescer ao longo do tempo, tá bem? No processo de estruturação também tem que ter o foco no núcleo familiar. Não, mas ainda não sou casado, não tem problema. Não é, você está assistindo
mas acredito que queira se casar um dia e constituir uma família, não é? Então, se você tem esse pensamento, você tem que ter foco neste núcleo familiar. Por que, Heron? Porque a partir do momento em que você se casa, você passa a dividir não só as receitas, como as despesas. Ah, mas a esposa ou a minha namorada, a minha noiva, ela também trabalha. Sim, vocês vão somar a renda. E você vai ver que os objetivos e as necessidades dela são um pouco diferentes das suas. Embora, né, quando vocês se casam, muita coisa fica em comum, porque tem que haver o diálogo, para vocês entenderem. É o momento de comprar a casa própria ou não é? É o momento de viajarmos e aproveitar ainda enquanto não temos filhos ou ainda não? O que nós vamos fazer? Então, vocês vão, de forma conjunta, definir quais serão os próximos passos como casal. A partir do momento em que vocês passam a ter filhos, o que acontece? Novas obrigações surgem. Então, novas necessidades e novos objetivos passam a fazer parte dessa rotina em família. E com os filhos, você vai querer proporcionar tudo de melhor que vocês vão poder oferecer, certo? Então, seja através dos estudos, seja para que eles cresçam sempre, né, idôneos, com muita ética, respeito, não é isso? E vocês vão ver quais são esses caminhos que eles irão trilhar e de que forma vocês vão proporcionar. Então, isso envolve custo e é preciso ter esse planejamento em mente. Também tem que ter uma visão de longo prazo, porque você vai ver muito isso em investimentos, e eu vou falar e repetir o tempo todo, que se você quer crescer patrimônio, você tem que olhar para o longo prazo, anos à frente, tá? Então é importante você ter os seus objetivos de curto prazo, mas sempre com a visão mais longa. Você pode realizar, né, separando os objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, sempre, né? Por quê? Porque esses objetivos de curto prazo, logo você já alcança, são valores menores, mais acessíveis, então é mais fácil de gerir. Já os de longo prazo, como uma casa, um imóvel, né, um apartamento, ou mesmo uma casa de veraneio, qualquer outro tipo de investimento, até mesmo aposentadoria, a educação dos filhos na universidade, já contempla um horizonte mais longo, porque vai demandar um maior valor, um maior investimento. Então, a maior parte das suas realizações serão, né, com visão de longo prazo. Por isso que é muito importante que você sempre tenha em mente que todo processo de estruturação tem que ter uma visão de longo prazo. E também, diante de tudo que eu trouxe aqui, tudo que eu ensinei até agora, e se você ainda não assistiu nenhum dos vídeos, né, comece lá pelo Panaceia parte 1 e você vai trilhar todos os vídeos que eu deixei disponível para você pegar toda essa bagagem, todo esse conhecimento e tomar as suas decisões de forma fundamentada, decisões informadas. Porque é desta maneira que você vai se tornando independente. E é dessa maneira que você vai se sentir seguro, porque o Heron me ensinou e agora eu consigo tomar as melhores decisões para os objetivos que nós definimos em família. E, por fim, o controle financeiro, que é um dos pilares mais importantes em todo esse processo de estruturação do gerenciamento financeiro. Aqui dentro do controle financeiro, você vai ter também uma visão holística. Eu não falei ainda, mas essa visão 360 graus. Ou seja, você não vai olhar só a parte de investimentos. Você vai olhar receitas, você vai olhar despesas, qual é o nosso nível de poupança, estamos conseguindo fazer sobrar ou está faltando. Então, precisamos ajustar tudo isso, porque está faltando dinheiro, nós só estamos pagando contas. E por que nós só estamos pagando e não está sobrando nada? Então, alguma coisa está errada. Ou estão gastando muito, ou estão aqui recebendo pouco, né? Isso aí você vai ter que controlar. E para que isso aconteça também, você reduzir o teu nível de endividamento. Ah, Heron, temos muitas dívidas, como é que nós vamos fazer para sair dessas dívidas? Calma, vai ser bem explicado por aqui para você entender. Heron, seguros, nós temos bens, mas alguns não possuem seguro. Então você não está blindando o seu patrimônio, porque se algo acontecer, né, isso pode implicar em um custo muito elevado a ponto de vocês não terem condições financeiras de substituir aquele bem que foi, né, de certa forma, prejudicado. Então, trabalhar com seguro para, né, manter o teu patrimônio intacto, preservado, é muito importante. Então você vai ter esse conhecimento. Mas para que tudo isso aconteça, você vai precisar dominar e pôr em prática, né? Essa aula vai exigir a prática, né? O início de uma prática de tudo que você já aprendeu. Mas para se preparar, primeiro você vai ter que entender sobre fluxo de caixa. Eu ainda não entendo. Eu vou te explicar.
Você vai entender sobre orçamento doméstico, vou te explicar também, e sobre balanço patrimonial. Vamos começar então com fluxo de caixa? Então, fluxo de caixa. Bom, fluxo, né? O que é fluxo? Aquilo que está em movimento, o tempo todo em movimento, né? E quando nós falamos de caixa, é aquilo que entra no meu bolso, né, de dinheiro em espécie ou não, seja na sua conta de forma eletrônica, e tudo aquilo que implica em desembolso, tudo aquilo que sai. Então, o fluxo é isso, o que entra e o que sai. E por que esse controle, essa ferramenta é muito importante? Porque ela vai te dar o detalhamento de tudo o que você recebe e de tudo o que você gasta. Você consegue ter maior previsibilidade. As coisas começam a ficar mais claras para você. Ele é um registro de tudo que entra e que sai, acaba se tornando um histórico, porque você vai fazer isso de forma mensal. Então, todo gasto que você tiver, você pode dividir em categorias como combustíveis, internet, luz, água, aluguel, financiamentos, empréstimos, cartão de crédito. Você pode então dividir por categorias para ficar mais fácil. E toda vez que houver um gasto no seu cartão de crédito, você pode fazer na categoria cartão de crédito. Ou então você pode fazer por outras categorias, como, por exemplo, paguei a mensalidade da escola dos meus filhos. Então você vai lançar em educação. Passei no posto e abasteci. Então você vai lançar em combustíveis ou transportes. Tive que comprar uma camisa nova para o meu trabalho, você vai lançar em vestuário. Né? Pagamos um mês referente ao aluguel, então você lança essa despesa em aluguel. Desta forma, você consegue ter maior previsibilidade de gastos, e isso é importante, por quê? Logo em seguida, após você dominar, né, esse controle, você vai começar a trabalhar com orçamento doméstico, tá? Heron, mas espera aí, como é que eu posso fazer esse controle? Olha, não tem segredo. Se você quiser fazer num papel de padaria e anotar tudo aquilo naquele papelzinho de pão, desde que você faça isso de forma mensal, ótimo. Heron, não sei trabalhar com planilhas. Existem vários aplicativos gratuitos que você pode baixar aí no seu celular, tá? Se você estiver vendo esse vídeo pelo seu celular, assim que ele finalizar, você já corre para não esquecer, baixa o aplicativo. Vou te dar uma dica. Tem um aplicativo muito bom, a qual eu uso, inclusive, que chama Mobius. E ele é gratuito. Tem ferramentas, né, na versão premium, que você pode pagar, que te disponibiliza, né, mais funções. Mas, para começar, você pode fazer de forma gratuita. E o bacana do fluxo de caixa é isso. Por que você começa a ter previsibilidade? Você começa a enxergar onde você está gastando. E se não estiver sobrando, você começa a entender o porquê. E aí, nesta análise, você consegue ver quais são os custos, quais são as despesas que podem ser cortadas. E aí você pode cortar, então, despesas com supérfluas, despesas desnecessárias. É aquilo que está contribuindo para que vocês continuem no vermelho. Olha só, agora começa a clarear tudo. Nós podemos diminuir o número de assinaturas de TVs, como Netflix, Prime Video, Disney, enfim, tantas outras. Você pode também, aquelas sobre música, como Spotify. Poxa, nós temos bastante, nós não utilizamos, né? Então é supérfluo. Se você não utiliza e não verdadeiramente não é tão necessário assim, você já pode cortar e de repente é R$100 que começa a sobrar, é 150, é 200. E você, através do orçamento, que nós já vamos ver agora, você começa a respeitar um histórico de consumo e fazer sobrar e aumentar a sua capacidade de poupança. Vamos lá, então, para conhecer o que é o orçamento doméstico? O orçamento doméstico nada mais é do que uma imposição de limites para você gastar. Então, no fluxo de caixa, você vai abrir categorias, né? Transportes, educação, aluguel, e você vai colocar quais são os limites que vocês podem gastar para cada um. Porque você já está alimentando o seu histórico de consumo, o histórico da sua família, em relação ao que entra no bolso de toda a família, em termos de receita, e daquilo que sai, daquilo que provoca desembolso. Então, através daquele histórico, vocês conseguem perceber, nossa, estamos gastando muito com shoppings, restaurantes, lanchonetes, comer fora, então vamos diminuir um pouquinho aqui. Vamos fixar o nosso gasto em R$500, é o que nós temos todos os meses para gastar. E aí, o que vai acontecer através do orçamento? Toda vez que vocês forem a um restaurante, ao shopping, ou a qualquer outro lugar, né, para consumo, vocês vão lançar lá na despesa e perceber que ela já comeu uma parte do orçamento.
Estava em 500, nós gastamos 150, então nós temos agora R$ 350 para gastar até o fim do mês. E desta forma vocês vão administrando, né, para ficar enquadrado nesse planejamento de gastos que foi realizado. Então, na verdade, o fluxo de caixa ele te alimenta com informações importantes, vocês realizam o ajuste financeiro, fixam os objetivos, né, colocam limites de gastos através do orçamento doméstico. E é desta forma que vocês começam a se policiar, a se organizar e fazer com que o mês definitivamente feche no azul e sobre dinheiro para você começar a investir e aí buscar o seu crescimento patrimonial. Vamos ver rapidinho um exemplo aqui. Eu não trouxe o exemplo do fluxo de caixa, porque eu já expliquei de uma forma bem sucinta como é. E se você baixar o aplicativo, como eu disse, você já consegue ter ideia do que eu estou te falando. Mas vamos lá um exemplo do orçamento doméstico. Alimentado pelo fluxo de caixa, você planeja para o mês X as seguintes receitas e despesas. Totais de receitas, 15.050, nesse exemplo, contemplando a renda do Joaquim e a renda da Milena, e as despesas totais foram ali planejadas em 8.850. Vamos olhar como que foi realizado, ou seja, o que efetivamente aconteceu. Então, nesse mês de exemplo, as receitas totais foram 14.980. Houve um pequeno recuo no que foi planejado. Por quê? A renda do Joaquim foi abaixo do que estava ali planejado a receber. Talvez um desconto a mais que ele não observou, né, referente a um plano de saúde ou algo que estava ali contemplando. Tá? E as despesas totais? Também teve uma despesa acima do que foi planejado. Então, você consegue enxergar, alimentando, né, o seu orçamento, como que foi esse gasto? Tá, olha lá, alimentação você já consegue identificar que houve um gasto a mais, recebeu parentes, final de ano chegando, próximo do Natal, então os parentes começam a aparecer e os gastos começam a aumentar. Tudo bem, a gente vai ajustando. Percebe também que lazer e entretenimento, teve que sair com os parentes, conhecer os lugares, levar para alguns lugares, passeio, né, e acabou gastando um pouquinho mais. E outras, houve um pequeno recuo, mas no fim vocês não conseguiram entregar as despesas de 8.850, ficou um pouquinho acima, e no final lá o resultado ficou em 6.030 e não 6.200. Tudo bem, nada, né, que possa provocar muita preocupação. É algo que vocês estão ali já bem dentro. Por quê? Ainda a capacidade de poupança ficou em 40%. Isso quer dizer que tudo que vocês ganham nessa renda total, né, referente a essa sobra, né, refere-se a 40% da renda total. Então tá ótimo. É uma boa capacidade de poupança. Esse valor de 6.030, o que vocês vão fazer? Investir. Vão lá jogar para reserva de emergência, para construir aquela reservinha madura, para quando der uma dor de barriga, uma situação inesperada acontecer, um imprevisto, ela está disponível para vocês utilizarem, né? Então você já aprendeu sobre reserva de emergência quando nós vimos sobre renda fixa, certo? Então o orçamento vai fazer com que você ou a sua família evite consumir de forma impulsiva. Vamos dar uma voltinha no shopping. Aí olha um sapato, está em promoção, e aquilo te faz, puxa vida, né? Esse sapato estava valendo 350, agora está por 280, está um bom preço. Mas pare, respire e responda essas duas perguntas. Eu preciso? Eu posso? Se você não conseguiu responder esses dois P's, não gaste, não compre, mesmo que esteja em promoção. Ah, mas assim que acabar essa promoção, esse sapato vai ficar mais caro ou vai voltar a 350. Mas se você não precisa e você não pode, por que você vai comprar? Porque isso faz parte, na loja o tempo todo, o que mais se vê é promoção. Isso faz parte de uma jogada de marketing, para te provocar justamente pela ancoragem. Você está ancorado ao preço de 350, você viu o preço a 280 e dessa forma você quer adquirir o produto. Então, responda os dois P's. Respondeu se precisa ou se você pode, tudo bem. Se a resposta for favorável, sim, eu preciso e eu posso. Então você pode comprar. Se a resposta for negativa, se acalme, continue o passeio e volte para casa de forma tranquila.
Agora nós precisamos entender sobre o balanço patrimonial. É aqui que você consegue, através de registros, né, acompanhar se está havendo evolução em termos patrimoniais ou não. O que é patrimônio, na verdade? Bom, para você ter patrimônio, nós estamos falando de ativos. Então vamos entender o balanço, como é que ele se divide. Nós temos a coluna esquerda, do meu lado esquerdo, os ativos, e nós temos do meu lado direito os passivos. Aqui do meu lado esquerdo, é ativo, tudo aquilo que provoca entrada de dinheiro no meu bolso. Se está entrando dinheiro no meu bolso, ou se pode entrar dinheiro no meu bolso através desse bem, é um ativo. Passivo é tudo aquilo que vai provocar o contrário, tudo aquilo que vai tirar dinheiro do meu bolso. Então, se provoca um desembolso, é um passivo. Vamos para alguns exemplos de ativos. Nós temos aqui, nesse exemplo em tela, nós temos um saldo na conta corrente de 2.500, nós temos investimentos com liquidez, né, em D0, 100 mil reais, nós temos investimentos ali com liquidez de 30 dias, né, ou seja, para eu resgatar os 50 mil, eu preciso de 30 dias para poder fazer esse resgate, mas, enfim, são situações que vão provocar a entrada de dinheiro no meu bolso, logo, são classificados como ativos. E tenho direitos, eu tenho contas a receber. Eu trabalho, ofereço o meu esforço a uma empresa ou a um serviço. E eu sou remunerado por isso. Neste caso, trata-se de um empresário, ele recebe um prolabore de 20 mil reais mensais. Então, é a renda que essa pessoa recebe. Participação também referente aos lucros distribuídos nessa empresa. Ele vai ter ali previsto 10 mil reais. Recursos em estoque, aquele recurso, aquele dinheiro, são investimentos de longo prazo e que estão também alocados ali, que são ativos, né? Provocam a entrada de dinheiro no seu bolso. NTNB, ou seja, os tesouros IPCA+, 100 mil, temos LCA, 100 mil também, previdência privada no valor de 250, ações, enfim. E tem agora os ativos não circulantes, aquilo que a liquidez é muito baixa. Se precisar vender, ele demora um pouco para converter aquele bem em dinheiro. Mas, de qualquer maneira, é uma entrada de dinheiro no seu bolso. Então, tem veículos avaliados ali em 100 mil, imóveis 600 mil, joias e obras de arte no valor de 10 mil e um saldo no FGTS no valor de 70 mil reais, que, claro, obviamente, tem a sua política e não está tão acessível assim. Enfim, somando tudo isso, o total de ativos que esse exemplo proporciona a esse rapaz, essa pessoa, esse indivíduo, pode ser também uma mulher, por que não? 1.462.500. E agora nós vamos conhecer como que está o passivo desse indivíduo ou dessa família. Olha, cheque especial, não devem nada, cartão de crédito 5.500, não tem empréstimos, mas tem uma empregada, assim como seus encargos, 1.800, e contas a pagar em imposto de renda retido na fonte de 3.200. Também tem ali o passivo não circulante, ou seja, aquelas dívidas de longo prazo. O financiamento do móvel veículo não possui, mas financiamento de imóvel sim, no valor de 300 mil reais. E, claro, vai ser descontado mês a mês um empréstimo. Mas como nós estamos falando do balanço patrimonial, nós temos que ver qual é o saldo devedor total naquele momento, tá? Então, deve ali 300 mil reais e outros empréstimos não possui. Logo, quando você pega o total de passivos, ou tudo aquilo que vai provocar desembolso, nós temos 314.500. Agora você pega o total de ativos, 1.462.500, menos 314.500, nós encontramos o patrimônio de 1.148.000. Então, para avaliar a riqueza desse indivíduo ou dessa família, nós olhamos o patrimônio líquido. Neste momento, ele está com 1.148.000. E como que é feito agora? No ano que vem, você pode fazer isso de uma vez ao ano. Então, no ano que vem, em 2026, esse indivíduo vai fazer novamente uma fotografia através do balanço patrimonial em dezembro e vai olhar o patrimônio líquido. Espera-se que o patrimônio suba. Digamos que lá naquele momento o patrimônio esteja em 1.500.000. Opa, então ele conseguiu gerar riqueza. Se o patrimônio estiver em queda, ou seja, ele não conseguiu gerar riqueza, logo o patrimônio líquido será menor que este 1.148.000. Então, alguma coisa aconteceu e é preciso olhar com calma e cuidado para corrigir e ajustar novamente a sua gestão financeira.
Muito bem, conseguiu entender a importância de um gerenciamento financeiro adequado, já conseguiu entender por que fluxo de caixa, orçamento doméstico, balanço patrimonial é o tripé mais importante para você ter sucesso nos seus investimentos. Não é só sobre saber qual o produto certo investir, não é só sobre saber a diferença entre renda fixa, renda variável, os principais títulos de cada um, entender como que a psicologia afeta as minhas decisões. Não é só sobre isso. Você precisa estar com os pés no chão. Você precisa se organizar financeiramente e ter um gerenciamento eficaz e adequado. Então, nós vamos encerrar por aqui. Foi rapidinho, né? Mas foi bom, não foi? Garanto que nesse pouco tempo você já aprendeu muito e tenho certeza que você vai pôr em prática, né? Você precisa pôr em prática para que tudo aconteça. E quando você começar, o mais difícil é sempre o começo. Quando você começar e você tornar essa rotina um hábito, você vai perceber que sua vida vai mudar. Acredite em mim, a sua vida irá mudar quando você realizar o gerenciamento financeiro. Por isso, continue por aí. Peço que, se não fez ainda, se inscreva no meu canal, é muito importante. Ative os sininhos e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. E olha, te peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, compartilhe esse vídeo com quem está enfrentando problemas financeiros e precisa se ajustar e precisa entender qual é a luz, qual é o caminho. Ou também, caso essa pessoa goste do vídeo, você compartilhou e quer conversar comigo, manda essa pessoa me chamar lá pelo Instagram, me mandar um e-mail através do meu site. Vou ter o maior prazer em poder contribuir com a vida das pessoas, tá bom? Então compartilha com quem você acha que merece e está precisando dessa orientação. Além de se inscrever no meu canal, já falei, tem o meu Instagram, compartilha também com quem você conhece, está aqui disponível. Há o livro Panaceia, caso a pessoa queira, não gosto de vídeo, não quero acessar YouTube, então pode ter acesso a esse conteúdo, mas de uma maneira paga, através do meu livro, que está bem detalhado, e pode fazer isso, essa aquisição, através do meu site www.eronmarques.com.br. Para você que está me assistindo aí, calma, eu ainda não terminei. Nós vamos para a segunda parte no vídeo seguinte, onde nós vamos falar de reserva de emergência, índice de endividamento e índice de alavancagem. Então, por isso, eu te espero para o próximo vídeo. Até lá!